E assim, qual a parte mais difícil? Beleza, tem ali o pós, né? Ou não é o pós? Porque eu tô achando que é o pós. Eu acho que é Ou é muito de varia? particular. E o seu? Mesmo tendo, né, ela ter feito e poder ter essa troca que é muito importante, eu acho muita coisa é muito individual. Com Eu não certeza. tive dificuldade nenhuma no líquido, que foi o que todo mundo mais me passou Ah, que medo. interessante. Eu achei mais tranquilo. Eu sofri muito mais com o pastoso. É o líquido primeiro, né? 15 Ó, dias. galera, então, ó, pega aí o líquido, aí depois vem o 21 pastoso. dias de dieta líquida. Somente líquido. Nossa, dá vontade de mascar, E não? tipo Dá. assim, 50 ml, né? Pouquinho. E eu não senti isso. Por isso que eu falei que pra mim não foi o mais difícil. Por isso que eu falo que às vezes é único. Não foi o momento mais difícil pra mim. O pastoso foi mais. Não sei por quê. E o depois, assim, porque eu acredito que tudo que você tem em excesso é a falta de algo. Hoje eu entendo isso. Então, o que faltava, eu tinha na comida. E agora eu não tenho. Então, eu tive momentos. O que eu falo que a terapia é importantíssimo. A Marcela Porto, que é minha psicóloga, assim, já tem Maravilhosa. Vou 3 trazer Marcela anos Porto que aí é... depois. Ela é maravilhosa. Ela foi uma peça fundamental também, assim, mas fundamental mesmo. E ela é especializada em bariátrica, mas eu não a procurei por isso. Porque já tem 3 anos que eu tô com ela. E a cirurgia tem 1 ano. Então, assim, é fundamental ali para aquele momento de desespero. Já passei semanas chorando de noite. Não sei por quê. Picos de emoção, assim. Tô rindo e tô chorando ao mesmo tempo, tudo em fração de segundos. E tem que ir adaptando, tem que ir ali Um devagar. dia de cada vez, né? Mas não. A Gabi, quando chegou no consultório, eu lembro que ela me falava assim, Mariana, eu sou apaixonada em arroz. Eu não Nossa, eu consigo comia viver sem arroz. Ela 10 comia Aquele arrozinho pratadas. branco. Eu comia e 10 pratadas. medidas de arroz por dia. 10. Uma xícara, na medida, eu media na xícara. Eu fazia 10 medidas, eu comia por dia. Meu problema sempre foi esse, o arroz. O arroz. E hoje eu não como mais porque eu passo mal. De jeito nenhum. Dá vontade, não. Mas eu falo pra ela que isso ainda melhora. Eu também fui comer arroz depois de 1 ano de cirurgia. Isso é normal. E igual ela falou, cada um tem essa particularidade. Tem que paciente que doido, com né? 2 meses que já come arroz e não sente nada. E tem alguns que têm mais dificuldade com carne. E tem alguns que têm dificuldade com A minha alguns mãe tipos de tendo com a fruta. carne, e eu não tive. E assim Por isso vai. que eu falo que é muito particular. Caraca, interessante, né? E Tipo, assim, depende muito do procedimento, né? Porque, assim, geralmente, pelo menos aqui em Araguari, no Brasil em si, a gente ou mais é o bypass, é o mais utilizado, é o bypass, né? Que faz o desvio do intestino, né? E a redução do estômago. E o sleeve, que é apenas a retirada de um pedaço do estômago. Então, assim, quando se faz o sleeve, é um pouco mais tranquilo, porque aí não tem essa questão muito de dumping e tal, a absorção de nutrientes é melhor, porque não tem o desvio intestinal, né? Então, assim, depende também da cirurgia em si, para o processo que o paciente vai passar, né? E depende também da particularidade de cada um, né? E da adaptação de cada paciente, né? Porque, assim, é igual eu tô te falando, tem paciente que quando entra no pastoso, às vezes tem dificuldade porque não mastiga direito. Aí quer comer rápido. Aí é onde, né, passa mal, às vezes começa a vomitar. E então, assim, é todo um processo. Porque, assim, na verdade, a pastosa, ela é uma dieta de transição muito rápida. tipo uma papinha, né? É tudo amassadinho em formato de purê. Aí 21 dias líquido, depois só uma semana de pastoso. Por quê? Daí a gente já entra na branda, que é tudo muito bem cozido, mas não precisa ser amassado mais. E aí é nessa fase que muita gente começa a passar mal por esse simples ato de não mastigar e não ter paciência de comer. Olha que interessante. Eu passei por isso. Eu passei muito mal. Eu vomitava. Oi, quem não sabe, eu nunca quem não teve vomitei. essa experiência, não sabe, né? Tipo, você passou, você sabe. Porque E como é que chega e fala isso pro médico? justamente isso, por esse motivo que eu comecei a estudar. E comecei a me especializar. Por ficar passando mal todos os dias. Teve dia de eu falar assim, eu não vou comer, porque eu vou comer, eu vou vomitar. Né? Caraca. E assim, foi complicado. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar e ver que o pequeno erro, né, de não ter paciência para comer, porque geralmente quem tem compulsão alimentar come muito rápido, né? Às vezes nem mastiga direito e já vai pro outro prato, né? Então, assim, às vezes aquele costume, né, que é o errado, a gente custa aprender. E eu aprendi na marra.
E Foi estudando passando, né, depois. Então assim, eu sempre gosto de frisar muito essa questão da mastigação, principalmente quando passa pra dieta branda. E aí a dieta branda mais 15 dias, né? E a gente vai evoluir pra dieta livre ali por volta de 40 a 45 dias, dependendo também de cada paciente. E assim. E aí, quando a gente fala assim, dieta livre. Dieta livre é o quê? Você poder comer em consistência normal. Não é que você pode comer tudo. E existe alguns alimentos proibidos ainda. Tipo, tudo que seja muito estimulante pro estômago. Tipo, cafeína, né? Café, um exemplo, pimenta, hortelã, né? Que é ardidinho, assim, daqui pode agredir o estômago. Esse tipo de Fica alimento. sensível, né? Fica Tudo que seja sensível. industrializado, temperos, essas coisas, corante, ainda não, né? Açúcar, gaseificados, também nem pensar, porque imagina, né? Um estômago As ali químicas, bem... tem muita química, né? Então, assim, existe alguns, né, alimentos que são proibidos mesmo, mas aí depois começa, né, a comer em consistência normal, mas uma dieta bem equilibrada, bem saudável, ainda com uma quantidade pequena, restrita, porque a cirurgia foi feita para isso mesmo, né, para restringir aquela quantidade que você comia antes. E a partir disso, o organismo vai começando a se adaptar. E aí, né, depois de 6 meses, já não tem restrição nenhuma mais. E aí, cabe ao paciente, durante esses 6 meses, né, se reeducar realmente, né, criar esses novos hábitos. Por isso que é tão importante ir na psicóloga e na nutricionista pra gente frisar, tá lá todo mês, falando, né, o que você fez de Aí vem errado. as informações, Ó, debatendo na Gabi, tecla. você fez isso de errado. Então, mês que vem, tá, né? E assim, vai evoluindo, porque depois de 6 meses, começa a comer um pouquinho melhor. Depois de 1 ano, melhor ainda. Depois de 2 anos, você já tá comendo praticamente quantidades normais. Eu, por exemplo, essa semana mesmo, eu fui no self-service, meu prato deu 400 gramas. E eu consegui comer tudo. Cabe a mim fazer o quê? Boas escolhas, porque eu sempre falo isso no meu 400 consultório. vai 400 saudável, logicamente. 400 porque- gramas eu posso comer de lasanha, feijoada, um pratão de arroz, fritura, sei lá. E 400 gramas de um prato saudável, né? Bastante legume, verdura, uma proteína boa, um carboidrato bom. Vai ser a mesma quantidade? Eu vou conseguir comer do mesmo jeito? O que que vai diferenciar? As escolhas. A quantidade de calorias, né? do- Desse prato, que é o que vai me manter É, emagrecida. você vai escolher a caloria mais baixa, né? E alimentos mais saudáveis, que vai me trazer mais nutrientes, que vai ser melhor pro meu organismo, né? E tudo Não, essa mais virada que a de gente já chave. sabe. De escolher os mais saudáveis depois. Hoje ela dando pra eu comer, né? Hoje em dia Porque eu o tô virando medo- a outra chave dela já. Coloca mais, puxa um Chega pouquinho, mais perto, aí, aí, Gabi, mais Gabi. perto. Assim, É. hoje em dia eu já tô dando É. pra ela comer, agora. Aí ela não Eu quer tenho comer. muito medo de Comia voltar. demais, agora não quer comer. Não tem porquê. Eu tô dando Tá bom trabalho assim. dobrado, já falo, não come, agora come. Tem que comer, come. Mas assim, é uma coisa impressionante, né? Como é que você mudou? Sim, uma coisa que eu reparei, que eu até questionei com ela, foi que eu vi que algumas vezes que eu comi meio pão, eu achei isso muito interessante. Eu ficava muito cheia, mas sentia fome mais rápido. Quando eu comia uma fruta, eu não ficava cheia, mas aquilo me saciava por muito mais tempo. Então Começou são a essas perceber, né? escolhas assim que são fundamentais pra levar pra vida. Começou a Porque eu não perceber os acredito em alimentos. dieta. Não é milagre. A cirurgia não é porque você pode voltar, então ela não é a forma mais fácil de emagrecer, só quem passa pra saber. Mas você precisa ter esse tempo pra você entender isso. Por isso que é fundamental a terapia. Porque, assim, e eu concordo, porque eu estou envolvido na área do comportamento, né? Faço Uhum. doutorado em Tem psicanálise. que mudar a cabeça. Aí, tanto é que isso é dado, né? A maioria das pessoas que fazem bariátrica não consegue mudar a cabeça. Por isso que o acompanhamento É importante é isso. tão importante. Às vezes a galera acha que, vou fazer bariátrica e pronto. Nossa, não é assim. É porque assim, ó, o papel do médico é importantíssimo, né? Porque ele vai te avaliar, ele vai te falar, ó, você tem perfil pra fazer a cirurgia ou não. Ele que tem esse papel, né? Ó, Gabi, você tem perfil pra fazer a cirurgia e tal, assim, beleza. Foi lá, ele operou a pessoa, né? Ele faz um acompanhamento, né? Pra ver exames e tudo mais. Só que essa questão comportamental fica muito, assim, nas nossas costas, né? Eu falo, assim, de mim, nutricionista, né? Como nutricionista e da psicóloga. Por quê? A psicóloga vai ajudar ela a entender
por que ela tem que mudar, né? E como esse caminho vai ser um pouco mais fácil, né? Não tão doloroso. E eu vou ensinar a pessoa a comer novamente. Então, a pessoa começa lá na dieta líquida, é muito importante. Por que que a dieta líquida é importante? Primeiro, por repouso gástrico, né? O estômago tem que ficar ali quietinho, sem digestão, para não ter nenhum problema, né? Mas também para melhorar paladar. A dieta líquida ajuda muito nessa questão. E tem paciente que quer burlar. É dieta líquida, então tem paciente... Leite condensado. Justamente. Tem mesmo? Eu já tive paciente que derretia chocolate, porque aí fica líquido. Ah, não. Dieta líquida. O chocolate não derreter. Pegou essa aí, Arthur? Então, vou assim... comer um pudim, mas vou derreter, vou dar um jeito de deixar ele aqui. A calda do pudim pode, né? Que é líquida. Não, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Caraca. A pessoa não muda a chave, então ela fica desesperada, né? A hora que ela tá ali. Eu sempre falo isso, gente. A bariátrica é um caminho sem volta. Depois que você fez, não tem como Sabe o que mais. eu tô estudando? Você vai ser um bariátrico pro resto da vida. Sabe o que eu tô percebendo, assim, estudando muito? Eu estudo muito isso, muito. Que eu acho que faz todo sentido e você vai ver se concorda comigo. Vou pegar vocês que... Beleza, a pessoa passou pelo médico, tá lá com o nutricionista, tá com a psicóloga. Só que isso é até um estudo chamado de um cara chamado Bruce Lipton. Que ele fala assim que todas as nossas células, trilhões de células que a gente tem, ela vai se adaptar nas informações que tá em volta dela. Olha que interessante. Então, por exemplo, o médico fez a cirurgia, aí ela começa indo no nutricionista, no psicólogo. Então, o estímulo, as informações que ela começa a ter, começa a fazer parte do ambiente dela, começa a ser informações novas, né, que faz com que o comportamento mude. Mas aí, o que a gente vem estudando e vendo? Que quanto mais você mudar o ambiente... Então, beleza, tem nutricionista, tem a psicóloga, você começa a ir na academia, você pega lá seu WhatsApp e às vezes aquele grupo de receita que você ficava trocando, você sai daquele grupo. Aquele Instagram que você segue só de receita e coisa gostosa, você para de seguir aquele Instagram. É verdade. Então, automaticamente, dentro dos estudos do Bruce Lipton, o ambiente que a gente fala que é o fenótipo, ele é mais importante que o genótipo. Ele consegue modificar o genótipo. Ou seja, você tinha um gene X, você consegue mudar todo o seu comportamento por causa do ambiente. Muito interessante. Olha que hora que começa a perceber depois. É muito interessante isso. E aí, a partir desse novo estilo de vida também, a gente vai procurando novos ares, né? Tudo muda. Engraçado. E assim... Porque quando a gente escolhe uma vida nova, a gente deixa uma vida velha pra trás. E dentro dessa vida velha, vai ficando pessoas. Com certeza.